as bênçãos que temos recebido, não é verdade? Então, tem que ser audível, tem que ser para que Deus nos ouça e que as pessoas também vejam a nossa alegria de estarmos vivos, com saúde e reunidos para adorar esse Deus maravilhoso, não é verdade? Que vocês possam sentir a vontade em nosso meio. Hoje temos muitas visitas, que Deus possa nos dar um dia cheio de bênçãos e que a presença dEle seja constante em nós. E para demonstrar essa alegria, vamos cantar com esse mesmo entusiasmo: Deus é nosso Pai, porque Ele tem sido. Para a entrada da plataforma, cantemos: O Senhor está em seu santo templo. O céu
silêncio, silêncio perante Deus. Deus, que assim como estivesse conosco na escola sabatina, Senhor, esteja conosco aqui também na presença do Espírito Santo em nossas vidas, nos orientando e nos guardando nesse momento do culto. É o que pedimos por Jesus. Amém. Bom dia e feliz sábado a todos. Ok, agora vamos cantar o hino 274, Firme nas Promessas, que todos possam cantar com entusiasmo, ok? Promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor, sempre exaltarei o seu eterno amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme promessas de Jesus, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades neste meu lidar, pelo verbo eterno eu sempre irei lutar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais me alegro nesta luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus. Amém. Agora vamos cantar o hino 394, De Ti Carrego, ó Deus. Careço, ó Deus.
provai e vede, história de hoje. A força do testemunho. Olá, Guilhermo. Bom dia. Um prazer, pastor Renato da Igreja Adventista. Eu soube que esteve na igreja no outro dia. Posso chegar? Sim, entre, pastor. Meu nome é Guilhermo Henning, sou de Paysandu, Uruguai, e trabalho como caminhoneiro. Então, Guilhermo, me senti muito surpreso porque em sua primeira visita à igreja pediu para ser batizado. Isso não é muito comum e gostaria de saber como conheceu a igreja. Um dia, quando eu estava trabalhando, sintonizei na rádio Novo Tempo e eu vi sermões que eu gostei muito para mim, para minha alma, para o meu coração, e vi que estava coerente com o que está escrito na Bíblia. Chegando à minha casa, procurei seguir a programação da rádio adventista pela internet, os sermões adventistas, as músicas adventistas, que são muito lindas, e também a programação. Pouco tempo depois, tomei a decisão de participar da igreja adventista e eu fiquei muito surpreso, porque eu cresci a uma quadra dali e nunca percebi que ali existia uma igreja tão maravilhosa. Quando eu entrei, me dei conta que estavam muitos vizinhos que me receberam muito bem, muito felizes. Então, eu me senti como se eu estivesse na minha própria casa. Olá, como vai? Eu me sinto pronto para me batizar. Nesta manhã, eu estou aqui em sua casa para te oferecer uma série de estudos bíblicos que podem te preparar para o batismo. Não passou muito tempo após a visita do pastor em minha casa e dos estudos bíblicos. Me impressionei em como a Bíblia é aberta a todas as pessoas que buscam de coração a Deus, que não é difícil de entender. Precisamos somente de tempo para nos dedicar e entender a mensagem da morte, o nascimento de uma virgem e o mais importante, que Ele nos ama e que podemos ser salvos. Eu tinha certeza que Deus vinha guiando minha vida e quando chegou um dia de sábado, pouco tempo depois, um de meus cunhados se mudou num sábado. Eu não fui lhe ajudar e naquele sábado percebi que a minha irmã e meu cunhado ficaram tristes comigo. No final deste mesmo sábado, fui até a casa da minha irmã para ver se eles precisavam de alguma coisa da minha ajuda. Oi? Olá. Isso são horas de chegar? Já está quase tudo pronto. Eu queria pedir desculpas a vocês dois, porque não vim antes lhes ajudar. Sua igreja não é a igreja do amor? Descobri a verdade da santa palavra de Deus, a Bíblia, e os sábados eu estou guardando, e agora que o sol está se pondo, quero dizer que, mesmo que estejam terminando, eu quero ajudar vocês no que estiver ao meu alcance. Se eu posso fazer algo, é só pedir. Estamos quase terminando, Guilhermo. Depois conversamos, fique tranquilo. Depois daquele dia, em muitos momentos, eu só pensava no que havia acontecido e no porquê de guardar os sábados. Na minha cabeça não saía esse pensamento. Por quê? Então eu chamei o Guilhermo para estudarmos juntos a palavra de Deus. E eu fiquei muito feliz porque agora tinha um amigo para estudar a palavra de Deus. Deus me usou para compartilhar a verdade e falar ao meu cunhado. Queridos irmãos, chegou o grande dia. Eu me batizei e estive muito mais feliz porque naquele mesmo dia, meu cunhado também entregou sua vida a Jesus. Queridos irmãos, que privilégio é conhecer a palavra de Deus, compartilhar com outras pessoas. Eu convido vocês a fazerem o mesmo.
provai e vede. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Entregamos ao Senhor nossa vida em tuas mãos, devolvemos com amor, humildade e gratidão. Entregamos ao Senhor nossa vida em tuas mãos, devolvemos com amor, humildade e gratidão. Amém. Oremos. Pai nosso que estás no céu, obrigado por mais esse dia que nos tem dado de vida, de paz e saúde. Obrigado também por todas as bênçãos que tem derramado sobre nós, ó Pai. Queremos agora também entregar pelo menos um pouco do que tem nos oferecido, ó Pai. Agradecemos por tudo que tem nos oferecido. O que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Neste momento, continuando o louvor a nosso Deus, vamos colocar-nos de pé e entoar o hino número 16. A Deus demos glória.
É bonito o período de adoração, o momento em que podemos expressar a Deus através do nosso louvor. Nesse momento nós também vamos nos expressar através dos nossos pedidos. Você recebeu alguns papéis e nesse momento será dada a oportunidade de você depositar no trono do Senhor o seu pedido nesta manhã. Temos a certeza que Deus se faz presente entre nós, temos a certeza de que Ele está interessado em tudo aquilo que se refere à sua vida. E eu tenho certeza de que Ele está ansioso para que você se abra com Ele. Ele quer se tornar o seu melhor amigo. Você poderá vir agora, depositar o seu pedido e logo depois nos colocaremos de joelhos para orarmos, para intercedermos diante de Deus por todo aquele que aqui foi colocado nesta manhã. Vamos nos preparar para orarmos. Se você ainda está escrevendo o seu pedido, ainda queremos dar a oportunidade que todos depositem o seu pedido. Não queremos privar a ninguém dessa oportunidade, porque não sabemos as dificuldades, os momentos que estamos vivendo e as necessidades que temos. Vamos nos preparando, vamos nos colocar de joelhos. Você ainda tem a oportunidade, enquanto nos preparamos, nos colocamos de joelhos para vir e depositar o seu pedido. Amado Deus, mais uma vez aqui estamos teus filhos prostrados
ante a tua presença nesse dia de adoração, Senhor. Senhor amado, esse momento é um momento muito especial para o teu povo, Senhor, onde temos a oportunidade de, através de pedidos escritos, pedidos que são mencionados nas nossas mentes, nos nossos corações, colocarmos os nossos fardos diante de ti, Senhor. Senhor, tu conheces a cada coração. Tu sabes nos detalhes a nossa história desde o princípio, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós. Muitas vezes não entendemos como estamos passando por situações complicadas, não entendemos a razão de que as coisas muitas vezes não se concluem exatamente como nós sonhávamos que se concluísse, Senhor. Porém, Senhor, queremos te expressar a nossa confiança de que acreditamos nas tuas promessas, Senhor. De que confiamos na sua direção. Confiamos na sua misericórdia, Pai. Por isso nos atrevemos nesse momento a colocar esses pedidos ante o teu trono de graça, Pai. Senhor, que tu possa atentar para a vida de cada um dos teus filhos nesta manhã de uma forma muito especial. Que o Santo Espírito neste momento toque a cada coração, Senhor. Possa dar o conforto e a serenidade de pensamento para que possamos focarmos a nossa visão no céu neste momento, Senhor. Porque sabemos que de lá virá a mensagem desta manhã, Senhor. Que tu, Senhor, possa nos falar através da mensagem cantada, da mensagem falada, e que de uma composição bastante harmoniosa possamos perceber que são palavras vindo do céu, Senhor, para confortar os nossos corações, para nos repreender, para nos estimular, para nos ajudar a crescer no conhecimento da tua graça e na esperança da restauração que está muito próxima, Senhor, porque tu estás próximo de voltar a este mundo. Senhor, dá-nos essa certeza, essa alegria, para que possamos continuar caminhando nesta vida de tanta dificuldade. Perdoe os nossos pecados, é o que te pedimos por Jesus. Amém, Pai. Olha, eu estava dali do violão, observando como vocês vêm aqui para frente organizados. Vocês estão de parabéns, viu? Muito bem.
Essa referência é exatamente a referência que Jesus gosta muito. E quando vocês voltarem, vão também com muita reverência. Vocês estão de parabéns. Hoje, nós vamos contar algo muito interessante, que vai falar sobre um nenenzinho. Um nenenzinho que um dia nasceu e foi colocado numa manjedoura. Quem é esse neném? Muito bem, além de crianças organizadas, são crianças inteligentes. Nós vamos falar sobre Jesus, o Rei do Universo. Sabia que Jesus é o Rei do Universo? Pois ele é o Rei do Universo. Pois fique sabendo, há muito tempo atrás, quando Jesus nasceu, ele foi colocado numa manjedoura. Ou seja, lá onde Jesus estava, era um lugar que hoje nós chamamos de curral. Sabia? Onde ficam os bois, onde ficam as ovelhas, cavalos. E ele foi colocado num lugar parecido como esse. Bem direitinho, porque sua mãe era muito organizada também. E ela envolveu Jesus, colocou ele no manto muito bonito e ali Jesus ficou. Porém, eu não vou contar sobre a história de Jesus aqui nesse momento. Eu vou falar sobre algo sobrenatural que aconteceu naquela noite, muito especial. No momento em que Jesus nasceu, no céu, olha só como é importante nós observarmos o céu. No céu apareceu algo que iluminou exatamente o local onde Jesus nasceu. O que apareceu no céu de diferente? Uma estrela, muito bem. No momento em que Jesus nasceu e foi colocado nessa manjedoura, apareceu no céu então uma estrela. E essa estrela indicou exatamente o lugar aonde Jesus estava colocado. Sabia que quando Jesus nasceu, os anjos, disseram para os pastores que estavam no campo, mas de uma forma muito especial, homens sábios que observavam o céu e estudavam a Bíblia, viram nessa estrela a indicação que o Rei do Universo havia nascido. E em que lugar eles tinham que ir? Exatamente aonde a estrela estava apontando. E então estavam vindo eles. A estrela brilhava lá em cima e os homens chegaram. Quando eles chegaram no lugar aonde a estrela apontou, o que eles tinham que procurar? O BBG? E ali eles depositaram presentes. Colocaram ouro, colocaram incenso, colocaram mirra. E mais importante, adoraram a Jesus, que é o Rei do Universo. Depois da adoração, os reis então seguiram para os seus reinos. Os sábios, foram para o lugar de onde eles voltaram. De um lugar diferente. Vocês vão conhecer essa história um pouquinho mais. Porém, a primeira vez em que Jesus nasceu, o que identificou o local do nascimento de Jesus? Muito bem. Sabiam que Jesus virá pela segunda vez? Quem sabe que Jesus vai voltar uma segunda vez? Levante sua mão. Por uma segunda vez, Jesus vai estar aqui na terra. Só que dessa segunda vez, ele não vai vir mais como nenenzinho. Agora ele vai vir como o grande Rei do Universo. Vai vir por entre as nuvens, assim fala a Bíblia. E o que vai indicar essa segunda vinda de Jesus? Mais uma vez, as estrelas. Muito bem, Daniel. Lá pela constelação de Órion, vai ser aonde Jesus vai vir. E a constelação de Órion, ela vai indicar que Jesus vai voltar. Ou melhor, ela já está indicando. Olha só, os sábios observaram as estrelas para saber o nascimento de Jesus. E nós, que somos sábios, devemos observar as estrelas. Mais especificamente a constelação de Órion. Porque nessa constelação, nessas estrelas, elas estão se abrindo. E por ali virá Jesus. Muitos outros acontecimentos também irão acontecer. A Bíblia fala que terá terremotos, que terá fome. Graças a Deus, meninos e meninas, que nós moramos num lugar onde aqui a gente não tem terremoto. Moramos também numa casa onde nós também não passamos fome. E devemos ser gratos a Deus por isso. Mas existem muitos lugares no mundo onde existem terremotos, onde existem fomes, e nós sabemos que esses são sinais da volta de Jesus. E nessa segunda vez que Jesus voltar,
Ele vai vir para levar eu e você para morar com Ele. Daquela vez, os 3 sábios vieram e voltaram para o seu lar. Nós não iremos voltar para o nosso lar quando Jesus voltar. Nós iremos morar com Ele, sabia disso? Iremos navegar pelo universo, iremos subir com eles, iremos passar pelas estrelas, pelas constelações, e um dia chegaremos no local definido por Deus, que nós conhecemos como céu, e ali habitaremos com Jesus. Quem gostaria de estar com Jesus e de fazer essa viagem com Ele? Eu também. E quem gostaria de, nesse momento, orar, agradecendo a Deus por essa promessa? Ok, Brandon, vem cá. Você vai fazer a oração então. Você levantou a mão? Vem cá, faz a oração. Brandon vai agradecer a Jesus por um dia Ele ter nascido por nós e porque um dia Ele vai voltar também para nos buscar. Pai do céu, muito obrigado por este dia tão bom. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Da mesma forma, então, como vocês vieram, vocês vão receber a pastinha e organizadamente vocês vão voltar para o lugarzinho de vocês. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? É um prazer estar aqui nesta manhã de sábado para juntos louvarmos o nome do nosso Deus. Nesse momento eu irei cantar uma mensagem em louvor ao nosso Deus, em deleite nosso. Olhando o universo posso compreender a tua grandeza, meu Criador. Em cada detalhe tenho convicção que não foi o acaso que me formou. Todo o céu declarando está a glória de Deus majestosa. Tua presença está em todo lugar. Onisciência só em ti eu posso achar. Pra onde irei de tua face me afastar? Se tudo está em tuas mãos, se tomar as asas da alva, se habitar no extremo do mar, até ali tua mão me guiará e tua destra fiel me susterá. Olhando o universo posso compreender
tua grandeza, meu Criador. Em cada detalhe tenho convicção que não foi o acaso que me formou. Todo o céu declarando está a glória de Deus majestosa. Tua presença está em todo lugar. Onisciência só em ti eu posso achar. Pra onde irei de tua face me afastar? Se tudo está em tuas mãos, se tomar as asas da alva, se habitar no extremo do mar, até ali tua mão me guiará e tua destra fiel me susterá. Tu me conheces e me sondas, ó Senhor. Pra onde irei de ti fugir? Se tomar as asas da alva, se habitar no extremo do mar, até ali tua mão me guiará e tua destra fiel me susterá. Me susterá. Deus seja louvado. Amém, Jesus. Pela mensagem. E o nosso cordial bom dia, um feliz sábado a todos. Principalmente aos nossos visitantes, né, nessa manhã. Temos várias pessoas que amamos muito que estão conosco nessa manhã. Antes de entrarmos no nosso assunto, temos um pequeno anúncio ainda. Nós não teremos o nosso JA nessa tarde, porque temos um batismo em Arabelle. Então convidamos a todos que se façam presentes no batismo. A nossa mensagem dessa manhã está... Eu gosto muito de falar sobre personagens bíblicos. E nessa manhã, mais uma vez, nós vamos falar sobre um personagem bíblico. E a nossa mensagem está baseada em 2 Reis 22, de 1 a 7. Vamos abrir nossa Bíblia. Na verdade, é 2 Reis 22, de 1 a 7. Vamos curvar nossas frontes para orarmos ao nosso Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, vamos abrir agora a Tua Palavra. Faça com que a Tua Palavra possa ser viva e que possamos compreendê-la, Senhor. Abre nossas mentes e nossos corações, que possamos tirar proveito para a nossa vida espiritual, Senhor, e possamos crescer em graça, Senhor. É o que pedimos por Jesus. Amém. O 2 Reis 22, de 1 a 7, nos diz o seguinte: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todos os caminhos de Davi, seu pai. E não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão,
à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e são encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, para comprar madeira, pedra lavrada, para repararem a casa. Porém, com eles não se fez conta do dinheiro que se lhes entregaram nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Na verdade, a nossa mensagem está baseada em 2 capítulos, no capítulo 22 e no capítulo 23 de 2 Reis. O rei Josias, apesar de ser bem novo, ele acreditava em transformações que são possíveis quando estamos no centro da vontade de Deus e quando Deus está no centro da nossa vontade também. Para que possamos nos transformar, nós precisamos fazer uma parceria com Deus. Será que nós, hoje, ainda podemos fazer como Josias? Fazer uma parceria com Deus, fazer uma grande obra em nossas vidas? Talvez possamos pensar, mas eu não sou um rei, eu não sou uma rainha, não sou nenhum pastor, não sou nenhum ancião. Como é que eu vou fazer isso? Eu aconselho a cada um, comece por você mesmo. Faça a reforma na sua própria vida. Por que será que muitas vezes não conseguimos fazer uma reforma na nossa vida? Será que nos falta fé? Será que nos falta convicção? Ou talvez nos falta principalmente a força de vontade? Josias assumiu o trono de Judá aproximadamente por volta do ano 640 a.C., com apenas 8 anos de idade. Ele era neto e filho de reis, que não tinha nada de bom para deixar como exemplo, para que pudesse seguir. A Bíblia nos fala que ele era, aqui o texto nos diz que ele era filho de Davi, mas na verdade ele era da linhagem somente. Que na verdade o pai dele se chamava Manassés. A Bíblia nos conta que seu avô na verdade chamava Manassés. Seu avô Manassés foi um rei muito ímpio, que pecou muito e fez pecar toda a nação. Derramou tanto sangue inocente em Jerusalém, que diz que encheu Jerusalém de sangue de uma ponta a outra. Diz que Manassés tinha o prazer de fazer aquilo que Deus repudiava. E ele teve muito tempo para fazer o que era errado, porque ele reinou em Judá por 55 anos. E não foi só um dia, 2, foi 55 anos de mau exemplo que ele deu naquele lugar. Já Amon, que era o pai de Josias, reinou somente 2 anos, mas ele continuou fazendo as mesmas coisas que Manassés fazia, Manassés seu pai. O seu reinado de Amon foi interrompido por intrigas dentro do seu próprio reino, o qual culminou com a sua própria morte. Ele foi assassinado. Josias, podemos dizer, pegou um reino. Na verdade, você pode falar, não, o cara ganhou um reino, mas ele não ganhou um reino, na verdade. A gente pode falar que pegou um baita de um abacaxi. Ou podemos dizer até que foi um presente de grego que caiu nas suas mãos. Porque uma pessoa, uma simples criança, pegaram um reino acabado daquela forma, como é que ele vai fazer? Mas a Bíblia nos conta que ele seguiu os caminhos de quem? De Davi. Ele não seguiu o exemplo de seu pai e nem do seu avô. Ele tomou um rumo bem diferente na sua vida e no seu reino. Ele não aceitou a sua herança hereditária. Muitas vezes damos a desculpa, eu sou assim porque meu pai era assim. Eu sou assim porque meu avô era assim. Mas eu vi uma frase sempre que diz o seguinte: a herança, isso serve para tanto a herança material como na tua vida na hereditária. A herança só é sua se você tomar posse. Se uma pessoa deixa uma herança para você lá no Brasil, se você não for lá e tomar posse dela, ela não é sua. E assim é a mesma coisa que aconteceu com ele. Ele tinha uma herança hereditária terrível, mas ele não tomou posse dela. Ele falou, eu vou seguir um caminho diferente.
ele resolveu fazer uma grande reforma em seu reino. Resolveu colocar a Deus em primeiro lugar em todos os seus negócios, em todos os seus projetos. Aqui a Bíblia nos conta, se formos ler mais adiante, que com 16 anos, ele começou a buscar ao Deus verdadeiro. E aos 20 anos ele já começou a fazer uma reforma no templo, no qual o principal objetivo dele era voltar a prestar um culto verdadeiro a Deus. 2 reis antes dele, já nem um era o avô dele, mas o outro era antes ainda, que era Acaz, chegaram ao ponto de oferecer os seus próprios filhos em sacrifício aos ídolos naquela época. Talvez até um tio ou uma tia de Josias tivesse sido oferecido a um ídolo, porque se fala que o avô dele fez isso, então algum tio, alguma tia dele foi oferecida aos ídolos naquela época. Com esse ato, esse sacrifício foi a gota d'água que fizeram entornar a ira de Deus contra a nação de Israel naquela época. O sacrifício de criança naquela época era comum na Palestina, dos rituais pagãos. Nas escavações de Gezer, foram encontrados potes de barro nas fundações das casas, onde é que estava colocado talvez os restos mortais ou as cinzas das crianças que eram oferecidas aos ídolos naquela época. Tanto faz, eles faziam no lançamento da pedra fundamental de uma casa, eles ofereciam uma criança muitas vezes. E outras vezes, no dia da inauguração de uma casa, era oferecida uma criança ao ídolo como oferenda pela inauguração da obra. Mas Josias compartilhava da ira de Deus contra essa prática. Podemos ver no relato que logo que ele começou a fazer as reformas, ele destruiu todas as imagens, todos os postes ídolos, todo o altar. E destruiu até a pira, onde é que eram oferecidas as crianças, para que ninguém mais tivesse acesso para fazer isso. Muitos reis antes dele, tentaram fazer isso. Fizeram uma reforma, mas nunca destruíram os postes ídolos, nunca destruíram nada. Mas ele fez diferente, falou, não, tem que cortar o mal pela raiz. Ele não se importava se o altar era para Baal, para Camós, para Maloque ou Asterotes, para ele tanto fazia, e o bom foi tudo. O quadro que o rei tinha diante dele era terrível, mas não está muito diferente do que nós vivemos na nossa realidade hoje em dia. O afastamento de Deus era evidente em todas as formas. Eles praticavam o culto a Deus Asterote com orgias e prática de prostituição cultual. Praticavam o sexo livre ali em qualquer lugar como se fosse uma oferta àqueles ídolos. Chegaram a ponto de acomodar prostitutos e prostitutas cultuais nas dependências do templo do Senhor. Pensa bem que situação. Mas diz que eles tratavam com desprezo e descaso a lei de Deus, os ricos oprimiam os pobres e fazendo dos pobres seus servos. Mas Josias sabia que o sacrifício de crianças não era uma causa, assim era uma consequência de alguma coisa. Podemos perguntar a nós mesmos, qual é a causa de tamanha degradação? Podemos dizer que a causa é a idolatria, mas será que a idolatria é a causa? Porque será que você pode ser idólatra sem primeiro se afastar de Deus? Eu acho que é impossível. Primeiramente você tem que fazer uma coisa para você chegar a fazer a outra. Josias se mostrou incansável na luta dele contra a idolatria. No final de sua vida, no livro 2 Crônicas, se formos ler 2 Crônicas 34, verso 39, declara o seguinte: enquanto viveu Josias, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Se formos ver na Bíblia, em 2 Crônicas 34, 39, também nos conta que, 1 Reis 13, 1 e 2, diz que 300 anos antes do nascimento de Josias, já estava profetizado a respeito dele, que ele seria uma pessoa, um rei,
queria voltar às origens. Nós vamos perguntar nessa manhã, o que é idolatria? A idolatria é desviar a honra, a devoção devidas a Deus para qualquer outra criatura, com o objetivo de colocar o ser humano no centro. É colocar o nosso desejo acima da vontade de Deus. E quando damos vazão aos nossos desejos, a nossa maldade não tem limites. Por isso que aconteceu, eles faziam tantas maldades com crianças, eles caíram tão feio assim. O pecado da idolatria na antiguidade fazia com que o povo virasse as costas a Deus, para buscar proteção em favor de outros deuses, mas os deuses que podiam ser manipulados. Daí temos como consequência o sacrifício de crianças daquela época. Mas qual é a causa da idolatria? Será que hoje, em nossos dias modernos, nós estamos livres da idolatria? Podemos afirmar com certeza que não. O pecado da idolatria é o afastamento de Deus para buscarmos os nossos próprios interesses. Muitas vezes pensamos, eu não estou me ajoelhando diante de uma imagem, então eu não sou um idólatra. Contudo, muitas vezes estamos cultuando a nós mesmos. Precisamos combater a idolatria moderna, começando com a nossa própria. Josias quebrou as estátuas, cortou os bosques. Ele não somente erradicou as coisas que estavam erradas, mas restabeleceu aquelas que não estavam funcionando. Ele pegou uma nação sem fé, ou pior ainda, com muitos desvios de fé, com crimes políticos, uma anarquia religiosa, podemos dizer. E em meio a tanta confusão, mesmo assim, ele conseguiu fazer uma grande reforma, na qual podemos dizer que nem parece uma reforma propriamente dita, parece mais que ele realizou um milagre, pela situação que ele pegou o reino e como que ele deixou o reino logo depois. Josias andou nos caminhos de Davi, seu pai, que andou segundo o coração de Deus. Os que andam com o Senhor devem sempre ser um exemplo de fé e de vida para seus familiares e observadores. Os nossos passos são vigiados pelas pessoas, a nossa conduta, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir e de fazer as coisas estão sendo observadas com a nuvem de testemunhas. Por isso que devemos cuidar com a nossa conduta, os nossos passos, pois eles podem levantar a fé de alguém ou jogar por terra a fé de alguém. Josias começou a obra fazendo o reparo das fendas, das rachaduras, vamos supor, que tivessem das paredes do templo. As fendas, ou podemos também fendas para traduzir como brechas também. Assim como nós também hoje, temos de retirar todas as brechas que porventura existem na minha e na sua vida, para que não darmos acesso, lugar aos demônios para nos atormentar. O demônio não entra na sua vida sem ter acesso permitido. Muitas vezes o que é uma brecha? Falamos, é uma coisa tão pequena. Hoje aqui na América é mais fácil você saber o que é uma brecha. Uma porta de entrada, vamos supor, você pode fechar ela como você quiser, mas ela sempre passa um vento. Então por isso você tem que colocar aquele ceiling, que fala em redor, aquela borracha, para o vento não passar. Essa brecha, se você não colocar aquela borracha, você está deixando uma brecha. E é por aí que o vento entra. Muitas vezes a gente pensa que a brecha tem que ser uma coisa grande. Não, é uma coisinha mínima. O diabo não entrou na vida de Adão e Eva enquanto eles não abriram a brecha para que ele pudesse entrar. E qual foi a brecha que nossos primeiros pais abriram para ele? A primeira brecha que eles abriram foi chegar perto do pecado. Se eles tivessem se mantido longe do pecado, não havia problema nenhum para eles. Mas aí você pensa que você pode, você vai chegando, isso aí não me afeta. Mas no final, você cai, não viu nem como. Você pensa,
Vou chegar mais um pouquinho, só vou dar uma olhadinha. E essa olhadinha é onde é que você fica. Notemos que assim como eles abriram a brecha, Satanás entrou, implantou a morte, implantou a maldição, as tristezas, talvez podemos até falar os hospitais e os cemitérios hoje. Josias sabia que era preciso retirar todas as brechas do templo para que ele não fosse invadido pelos inimigos. Inimigos não é aquele que vem com arco e flecha. As artimanhas de Satanás são nosso principal inimigo. E ela entra nas coisas bem pequenas. Quais são as brechas que nós hoje estamos abrindo para que o inimigo faça festa em nossas vidas? Será que a brecha é a televisão? Será que são os filmes? Será que é música? Orgulho, vaidade, supervalorização do eu? A confiança em nós mesmos, muitas vezes, é uma brecha que nós estamos abrindo. Conta-se a história de uma rainha que ela precisava de um condutor para a sua carruagem. E ela tinha um senhor que cuidava dessa parte, e aquele era a pessoa que ia procurar um novo condutor. Então ele levava o pretendente à vaga até perto de um precipício. Vamos supor que isso aqui fosse um precipício. Aí chegava e perguntava para a pessoa: qual é a distância segura que você pode passar com a carruagem da rainha perto desse precipício? Aí um falava: eu consigo passar. Ele ia lá, pegava: não, esse aqui é pedra, eu posso passar 15 centímetros. Aí chegava o outro e falava: não, ele queria ser melhor do que aquele. Ele falava: não, eu passo daqui a 5 centímetros. E cada um queria ser melhor que o outro, até que chegou um e falou: eu vou passar o mais longe possível. E essa é a nossa experiência, tem que ser também com o nosso perigo. Ande do perigo o mais longe que você puder. Não vai tentar em sua própria força, que você vai acabar caindo no precipício. O fingimento, muitas vezes, é considerado uma grande brecha. Quantos de nós, muitas vezes, sorrimos para o nosso irmão, mas por trás falamos mal e criticamos ele? Descobrimos uma falha na vida do nosso irmão e nunca falamos com ele sobre o assunto. Nós vamos falar por fora, falamos com os outros, mas nunca chegamos nele próprio e fala: meu irmão, você está com esse problema, tem jeito de melhorar? Não. Você começa a fazer fofoca. O ódio. Muitas vezes o ódio é uma brecha em nossas vidas. Quando nós não conseguimos perdoar, guardamos ressentimentos e mágoas por toda a vida. Somos, por isso, muitas vezes amargurados de espírito. Como se diz uma frase: a mágoa é um veneno que você toma esperando que a outra pessoa morre. E você está se matando a si próprio quando você está com essa mágoa que você não consegue perdoar. A infidelidade. Muitas vezes somos infiéis com a família, nos negócios, com nossos amigos, com nossos irmãos. Muitas vezes somos indignos de confiança. O fraude. Fraudar, lesar o outro, passar para trás. Mas não sabe que quem rouba a Deus e rouba o próximo, está roubando a si mesmo. Você pode falar: mas eu estou ganhando, eu não estou perdendo. Mas você está roubando de si mesmo. Porque você está roubando de si mesmo a tua honra, a tua reputação perante Deus e perante a humanidade. Pior ainda, dentro da própria família. Quando fraudamos algum irmão, estamos sendo uma pedra de tropeço para que ele venha também a cair no erro. Os fraudadores também são um mal abominável, uma brecha terrível que precisa ser fechada. Se nós formos ler em 2 Reis 22, verso 8, aí diz o seguinte: então disse o sumo sacerdote Euquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Euquias deu o livro a Safã e ele o leu. Aqui nos diz que o livro da lei foi encontrado. Foi encontrado aonde?
foi encontrado dentro da igreja. Mas será que não é aqui que ele deveria estar nas mãos de todo mundo? Não é aqui que ela deveria estar sendo folheada, estudada, observada, comentada a cada reunião e a cada culto? Muitas vezes, ela está sendo pregada do púlpito, mas muitas vezes os ouvintes estão presentes somente de corpo. A nossa mente muitas vezes está divagando lá fora, é onde é que a Bíblia está perdida dentro da igreja. Ela está sendo pregada, sendo falada, mas você não está tomando conhecimento, você não está aproveitando de nada. Muitas vezes, para nós falar, não, mas ela não está perdida, eu sei onde é que a Bíblia está. Muitas vezes em nossa casa ela está na mesinha de centro na sala, aberta no Salmo 91, no Salmo 23, as folhas estão até amarelas já, e tanto está parado na mesma página. Contudo, a sua mensagem não está fazendo nenhuma diferença em nossas vidas, pois não estamos colocando seus ensinamentos em prática em nosso viver diário. Quantas vezes a palavra de Deus tem um lugar de honra em nossas casas, mas não encontra um lugar de honra em nosso coração? Sabemos aplicar a Bíblia muitas vezes sabiamente para a vida dos outros, mas para nós mesmos ela não faz efeito nenhum. Conta-se que 2 jovens primos, eles tinham a mesma idade, moravam bem no interior do Brasil. Quando eles completaram 18 anos, eles foram fazer alistamento militar. E aí os 2 foram chamados, foram convocados. Aí no primeiro dia o chefe dele chamou o primeiro, o João vem aqui. Aí apontou para a bandeira. O que significa, o que é isso para você? Ele olhou, isso aí é uma bandeira. Sim, mas o que significa? Aí ele pensou, não tinha resposta. Aí o comandante falou para ele, rapaz, presta atenção, isso aí significa a tua mãe. Aí ele ficou pensando assim, aí chamou o Antônio. Falou, Antônio, vem aqui, o que significa aquilo para você? Ele falou, é a minha tia. Falei, mas como que é minha tia? Ué, o senhor falou que é a mãe do João. Assim, muitas vezes a gente acha interessante, a gente ri dessa história. Mas muitas vezes assim acontece com nós, com a Bíblia. Conhecemos a Bíblia por ouvir falar. Por nós mesmos não temos conhecimento, não temos convicção, e nós vamos pela cabeça dos outros. Ao invés de buscarmos o conhecimento na palavra de Deus, e por nós mesmos, muitas vezes elegemos gurus em nossas vidas. Obedecemos ao que eles nos ditam, e não o que a palavra de Deus nos diz como regra de fé. Muitas vezes eu vejo muitas das pessoas falando assim, eu vou naquela igreja porque aquele pregador, lá tem um pastor, mas prega demais. Mas será que ele está pregando a verdade? Não adianta pregar bonito, ser eloquente, e está pregando uma mentira, e você está acreditando que tem que buscar por você mesmo. Procure por você mesmo. E Deus vai te ajudar, que você vai ter o conhecimento também. Você não precisa ter um guru. Você vai ser, a convicção é sua própria. Muitas vezes esquecemos que o único guia de fé e instrutor fiel é Jesus. É Ele a nossa única fonte de fé e de salvação. Muitas vezes esquecemos a ordem dada por Deus a Pedro. Quando Pedro se preocupou com os outros, o que foi que Jesus lhe disse? Segue-me tu. A nossa fé, a esperança e o nosso conhecimento não podemos transferir a ninguém. Assim como ninguém pode transferir a fé dele para mim. Por isso a ordem é, segue-me tu. Tenha as tuas próprias convicções. Procure ver se as tuas convicções estão dentro da palavra de Deus. Devemos buscar conhecer a Bíblia e a vontade de Deus por nós mesmos. A Bíblia nunca esteve tão disponível
como em nossos dias. Encontramos a Bíblia para todos os gostos e idades, em muitas línguas, traduções, versões diferentes. Encontramos a Bíblia narrada em história para criança. Hoje em dia nós temos acesso à Bíblia no nosso celular, no iPod, no iPad. Temos a nossa Bíblia até em braille. E podemos dizer, até um cego vê hoje. Onde é que você vai encontrar a Bíblia? Você encontra a Bíblia na biblioteca, na cabeceira da cama, no centro da sala. Você encontra a Bíblia na estante, na gaveta da maioria dos hotéis que você pode procurar no criado mudo, você vai achar uma Bíblia ali dentro. Ela sempre está à sua disposição e ao seu alcance. Se você vai no Walmart, você consegue comprar uma Bíblia bonita, uma Bíblia preta bonita, por $10 em 2 línguas. Você já tem um lado está escrito em inglês e o outro lado está em espanhol. Eu já vi ela em português também, uma vez. Então, a Bíblia nunca esteve tão fácil acesso como nos nossos dias. Mas toda facilidade requer uma responsabilidade. Ela está disponível de tantas maneiras e lugares, mas será que ela está colocada no lugar certo na minha e na sua vida? Você pode até dizer que ela está no lugar certo, mas será que ela está dentro do meu coração? Podemos nós dizer, como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti? A Bíblia sempre foi um best-seller, o livro mais vendido. Porém, questiono, será que é também o livro mais aplicado em nossas vidas? O rei Josias achava que a causa dos filhos de Israel estarem oferecendo seus filhos a Moloque era a idolatria. Mais tarde ele descobriu que a causa da idolatria era a falta da palavra de Deus nos corações daquelas pessoas. Sabemos que eles não tinham acesso à Bíblia, pois a Bíblia estava perdida dentro da igreja, dentro do templo. Tudo que eles possuíam talvez era um pouco. Talvez tinham o Pentateuco, os primeiros livros. Talvez, se tivesse um pouquinho mais, seriam Josué e Juízes. E nós, em nossos dias, quanto nós temos? Pelo conhecimento, o acesso fácil que temos da palavra de Deus hoje, nós, no julgamento de Deus, nós não teremos desculpas. Podemos dizer que nós seremos inexcusáveis diante de Deus, porque a mensagem está em nossas mãos, só precisamos fazer uso da mesma. No passado se dizia, o meu povo perece por falta de conhecimento. E hoje, qual é o motivo pelo qual nós perecemos? Qual é a causa da nossa situação hoje e da situação do mundo? Podemos dizer sem medo de errar, que o motivo não é a falta de conhecimento, e sim a falta de vontade de obter conhecimento, porque está tudo à nossa mão. De todo jeito, de toda maneira que você quiser, tem. Eu vi agora esse dia que tem até, você pode comprar ou baixar um programa, que você já tem até a Bíblia narrada hoje. Você pode estar trabalhando e colocar um fone de ouvido e estar ouvindo uma leitura da Bíblia. Josias começou a restauração pelas brechas. Uma brecha é um espaço vazio. Quando o nosso coração não está cheio da palavra de Deus, sobram brechas. E é nesses espaços vazios que o inimigo coloca as suas artimanhas. Ele é astuto como ninguém para preencher brechas. Como tem aquele ditado antigo que diz, mente desocupada, oficina de Satanás. Precisamos mais do que nunca voltar às nossas origens, ser o povo que estuda a palavra de Deus e a põe em prática. Eu me recordo dos anos 70, os anos 80, o povo adventista lá no Brasil era conhecido como o povo da Bíblia. Os adventistas se destacavam em tudo quanto é concurso que tinha sobre Bíblia, em qualquer nível, coisa mais variada, sempre os adventistas estavam
na frente. Tínhamos até um irmão chamado, apelidado de Chico Bíblia. Essa pessoa tinha a Bíblia quase toda gravada, de cor na sua cabeça. O interessante, eu acho, hoje, quando vamos fazer um pôr do sol. Nós oramos, cantamos, aí depois falamos o seguinte: agora cada um vai dizer um verso bíblico de cor. Você já notou que parece da formiga no sofá, da formiga na cadeira onde é que o pessoal está sentado? Um começa a se torcer para cá, outro para lá, um já pega o inário, vai na contracapa do inário procurar um verso, outro já pega o celular e procura aqui. O que está acontecendo? Com tanto acesso à Bíblia, por que não temos um verso de cor? Será que a nossa memória não guarda mais? Ou o motivo é que nós não estudamos a Bíblia como estudávamos antigamente? Por isso nós temos que voltar às nossas origens. Temos que voltar a ser o povo que estuda a Bíblia. Mas graças a Deus ainda há tempo para voltarmos a ler e examinar as Escrituras. Não sabemos por quanto tempo a Bíblia estará ao nosso dispor. Temos que aproveitá-la agora, cada dia. Depois que encontraram o livro da lei, veja o que Josias fez, no capítulo 23, verso 6. O rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e ao sacerdote da segunda ordem e os guardas do umbral da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinha feito a Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e o queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou a cinza deles a Betel. Aí diz que ele tirou tudo fora. Mas você pode perguntar, mas aqui na igreja não temos nenhuma imagem de escultura para praticarmos idolatria? O que é um ídolo para mim, talvez não é um ídolo para você. Tudo depende do valor e da prioridade que eu dou a essa coisa, para aquele objeto ou para aquela pessoa. Qual é o seu maior ídolo? Será que o seu maior ídolo é o dinheiro? O apetite? Será que é a música? Será que é o sexo? Às vezes eu posso dizer, o dinheiro para mim não é um ídolo, eu não tenho dinheiro. Mas se eu trabalhar dia e noite, perdendo horas de sono, prejudicando a minha saúde para ganhar dinheiro, o dinheiro acaba sendo para mim um ídolo. O ídolo do dinheiro, ele se apresenta em duas formas: o desejo de ter dinheiro e o orgulho de ter dinheiro. É uma parte que temos que cuidar muito. Será que o apetite para mim pode ser um ídolo? Se o teu apetite fala mais alto do que a tua saúde, ele é um ídolo. A tua vontade, se a tua vontade estiver acima da vontade de Deus, é um ídolo. A internet. Se a internet me deixa sem tempo para fazer a minha devoção com Deus, ela é ídolo. Qualquer desvirtuamento da adoração nós chamamos de idolatria. Quando se fala em idólatra, a primeira coisa que nos vem à mente são os altares com os ídolos, bezerros de ouro, ídolos dos quais era feito sacrifício com crianças na antiguidade. Nós repudiamos qualquer tipo de idolatria do passado. Mas assim como nós repudiamos a idolatria do passado, devemos repudiar a idolatria moderna. Acreditem ou não, mas a maioria de nós, muitas vezes, somos idólatras sem perceber. Por isso devemos vigiar cada dia a nossa vida, o que estamos fazendo, as prioridades que estamos dando em nossa vida. E muitas vezes nós transgredimos e nem percebemos. Um desses ídolos modernos tem um nome bem estranho. Eu, quando vi esse nome, falei, está parecendo mais um palavrão
do que o nome, que se chama antropocentrismo, que significa colocar a mim mesmo como centro de adoração. Muitas vezes você se sente um bom cristão, se apresenta como um bom cristão, mas muitas vezes você coloca coisas ou pessoas no lugar de Deus. Muitas vezes nós colocamos a nós mesmos no centro de tudo, quando Cristo deveria ser o centro. Quando eu acho que Deus tem que estar pronto para me servir e cuidar dos meus caprichos pessoais, porque eu acho que eu mereço, porque eu sou bom ou porque eu sou melhor, se eu sou o primeiro, o melhor, eu estou me auto-idolatrando, estou tomando o lugar de Deus e de Cristo. Estou fazendo o papel de quem? O papel de Satanás, que queria ser igual a Deus. Isso é muito forte, irmãos. Muitas vezes nos auto-idolatramos, pois tudo que fazemos estamos somente pensando em nós, em nosso bem-estar. E muitas vezes isso acontece nas coisas mais simples da nossa vida. Por exemplo, a roupa que eu visto. Às vezes eu sei que não é a melhor. Vai causar escândalo. Mas porque eu gosto, eu visto. Eu não estou nem aí. Eu nem me lembro que meu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu como o que eu gosto e não o que eu necessito. Ou não o que eu necessito ou o que é o melhor para mim. Eu passo por cima de todos os princípios de saúde. Eu falo o que penso porque eu tenho esse direito, porque eu sou melhor que os outros. Muitas vezes não adoramos a Jesus, mas sim o idolatramos. A gente pode se assustar e falar, mas isso não é possível? Mas é possível sim. Se eu tiver a Jesus somente como meu super-herói, com superpoderes, e se eu corro atrás de Jesus somente para ter as suas bênçãos, e não para fazer a sua vontade, isso também é idolatria. É a mesma coisa que você está gostando de um cantor ou de um esportista. Eu admiro, mas não faço o que ele faz. Em 1 Timóteo 3, de 1 a 5, nos fala que esse amor próprio, essa coisa, já era profetizado. Que ia acontecer nos finais dos tempos e ia ser cada vez pior. Isso já está profetizado há 2000 anos atrás. Mas nem por isso eu preciso deixar que essa profecia se cumpra em mim. Eu tenho que fazer o meu melhor, eu tenho que vigiar as minhas prioridades, o que eu estou fazendo. No livro de Apocalipse nos admoesta a voltarmos às nossas origens. Voltar à adoração somente a Deus, que é a mensagem do primeiro anjo. A mensagem do segundo do anjo diz: Babilônia deu a beber do vinho da ira de sua prostituição. O que significa isto? A sua falsa filosofia, os seus dogmas, os seus falsos ensinamentos. Se a nossa mente não estiver firmada na palavra de Deus, facilmente nós iremos abrir brechas para esses falsos ensinamentos. Hoje, mais do que nunca, se faz necessário voltar às origens. Precisamos nos dedicar ao estudo da Bíblia e à verdadeira adoração a Deus. O apóstolo Paulo nos aconselha: examine-se o homem a si mesmo. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim um caminho mau. Devemos cada dia fazer um autoexame em cada momento de nossas vidas. Devemos perguntar a Deus: é isso que tu queres de mim? Ajude-me a mudar, ajude-me a voltar às nossas origens. Josias fez todas as reformas que estavam sendo necessárias. Voltou a seguir os conselhos do livro da lei. Limpou a casa, tirou todos os ídolos. Daí ele convocou
todo Israel para celebrarem uma Páscoa. E a Bíblia nos conta que foi a melhor Páscoa realizada no tempo de Israel. Deus está esperando mudança na sua e na minha vida. Ele está esperando para que nós tiremos todos os ídolos do nosso coração. Para nos convidar, não para uma Páscoa, onde é que nós temos que levar um cordeiro, mas nós vamos celebrar uma ceia, onde é que o cordeiro que foi morto vai ser o nosso anfitrião. Está você disposto a mudar? Será que eu estou disposto a mudar? A voltar atrás, voltar às nossas origens, a voltar a tirar os ídolos da nossa vida, a estudar mais a Bíblia? Estou disposto, está você disposto a mudar? Se você estiver disposto a mudar e voltar às origens, eu posso te afirmar com certeza que você já é um grande convidado para a ceia do Cordeiro. Que Deus nos conceda essa graça. Amém. Neste momento, o grupo de louvor vai se posicionar à frente e, em pé, vamos cantar o hino 286, Pai, eu me achego a Ti. Que possamos nos achegar a este Deus maravilhoso para conseguirmos fazer essas transformações que precisamos em nossas vidas. Chego a Ti, pois Tua voz ouvi, tão grande amor senti, ó meu Senhor, não poderei viver só sem o Teu poder. Vem
Pai de amor e misericórdia, Senhor, nos achegamos a Ti, Senhor. Faça que possamos ser maleáveis à voz do Espírito Santo, Senhor, e aceitar a fazer as mudanças que temos que fazer no nosso viver para melhor servir a Ti, Senhor. Agora despeça-nos, para ser restante tarde na Tua presença. É o que pedimos por Jesus. Amém.